uma incógnita. O que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. Isso aqui que é ansiedade. Medo de situações cotidianas, Heitor. E sabe o que é mais engraçado, Heitor? Tudo isso sem motivo nenhum. E as pessoas estão sofrendo com isso. Então, existem alguns sintomas da ansiedade. Como, por exemplo, se você perceber que a sua respiração ela está acelerada, se você perceber que o seu coração, o batimento cardíaco está elevado, se você perceber uma sensação de cansaço sem motivo, ele não andou, então, não correu e do nada dá essa sensação de cansaço, isso aí é os sintomas da ansiedade. Então, nós temos que entender, esses são os sintomas. Mas como que surge a ansiedade? A ansiedade, meus amados e queridos irmãos, surge quando os nossos sentimentos estão obsessivos. E a palavra de Deus, ela cura. Você que está ouvindo aí nesse exato momento, eu quero falar que foi Deus que te colocou nesse exato momento para você estar ouvindo essa palavra. Deus sabe que você está ansioso, Deus sabe que você precisa se acalmar. E a palavra de Deus vem essa noite, exatamente 10h27 da noite, para te dizer: Deus quer curar a sua ansiedade. Mas existe alguns tratamentos? Existem. Existe um autotratamento. Um autotratamento que existe, Heitor, é atividade física. Se a pessoa ela começa a se exercitar fisicamente, ela já tem uma grande proporção de receber essa autocura, esse autotratamento. Então, atividade física, se você tiver uma dieta saudável, se você já está com esses sintomas da ansiedade, mas você evita a cafeína, é melhor ainda para você. Então, isso aqui é uma autocura, um autotratamento. Porém, tem pessoas que já estão no nível muito elevado da ansiedade e talvez nunca ouviram isso, talvez nunca tiveram oportunidade para aprender isso e já passaram desse nível e já estão lá quase no momento que se suicidando. E eu quero lembrar os irmãos que nós já estamos no mês de setembro, o mês de setembro considerado setembro amarelo, né, contra o suicídio, e é por isso que eu venho trazendo essa palavra contra a ansiedade, ou sobre a ansiedade. Agora, se você já passou desse nível, desses sintomas, você deve procurar um médico imediatamente. Porque quando você passa desses níveis, desses sintomas, você começa a ter pensamentos suicidas. A ansiedade, ela é perigosa. Ela leva você a um estágio de pensamentos suicidas. O que mais? Incapacidade de trabalhar. Além da incapacidade de trabalhar, na verdade é uma sensação de desânimo. Mas a pessoa ela nem se levantou da cama, está tudo escuro ainda. Mas ela já está com aquela sensação de desânimo o dia inteiro e não passa. Isso é ansiedade, meus amados irmãos. Então, Deus colocou médicos para nos ajudar. Procure, se você está tendo esses pensamentos suicidas. Agora, a fonte, Heitor, de tudo isso que eu estou falando aqui, não é algo da minha própria cabeça. A fonte, tenho que citar, de tudo isso, esses sintomas, veio do hospital israelita Albert Einstein, de tudo isso que eu falei de sintomas e etc. Então, existem, se você já está com essa ansiedade, está ansioso, existem algumas dicas para a gente aprender a controlar a ansiedade. Como, irmão Wagner? Você aprende a autorrespiração própria, aprende a controlar a sua respiração. Você também aprende a organizar a sua vida diariamente. Isso aí já vai te ajudar, você vai ter um impulso para sair da ansiedade.
E também tem muito mais, você pode investir no seu conhecimento. E outra coisa muito importante, comece, isso aqui é muito importante, Heitor. Você deve começar a desconfiar dos pensamentos negativos que assolam a sua mente. Comece a desconfiar de todos esses pensamentos negativos. Então você pode estar aí se perguntando, existe algum profissional? Com certeza deve ter um profissional que ajuda, mas quem será o profissional que ajuda nessa área? Porque assim, nós temos a palavra de Deus, nós temos também médicos que Deus colocou, né, para nos ajudar. E o nome, queridos, do profissional que ajuda a te restabelecer é o psiquiatra. É ele que faz esse diagnóstico. Não é vergonha para ninguém, não é verdade, Heitor? Se a gente está com problema, a gente chega e a gente se comunica e a gente fala aquilo que estamos passando, porque se você não dialogar, se você não comunicar, você vai se afundar cada vez mais nessa ansiedade e vai vir os tormentos dos pensamentos suicidas, aí pode ficar cada vez mais complicado. Então é o psiquiatra, tá? O nome do profissional que vai te ajudar nesse diagnóstico. Então esse transtorno de ansiedade, ele começa a atacar muitos jovens, Heitor. Estamos aqui na UMADEB e falando da parte bíblica, da parte médica, mas estamos aqui também falando para os jovens, né? A programação da UMADEB, a regional ABCD. Então, começa a assolar os jovens, principalmente naquela fase que está com 16, 17 anos de idade, e já vem a preocupação do emprego. Aí já começa a ansiedade. E aqueles que já passaram dessa idade, da fase de querer procurar um emprego e querem aí se casar, e já passaram, entre aspas, da idade de casar, né? As pessoas ficam olhando, por que não casa? Começa a haver ansiedade em relação também à família. E às vezes, Heitor, a ansiedade ela é tão perigosa, queridos e amados irmãos que estão nos ouvindo aqui essa noite, ela é tão perigosa que às vezes você já tem uma família, você já tem um emprego e às vezes ela vem para te atacar mesmo sem causa. Queridos, nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo. Então, uma coisa assim, eu estava pesquisando, Heitor, sobre a questão da ansiedade, transtorno, depressão, suicídio. Uma coisa que eu descobri, hoje mesmo eu estava lendo, eu gosto de pesquisar algumas coisas. Pessoas que se alimentam muito à noite, elas têm a probabilidade de ter depressão. Eu digo à noite, mas tanto no horário noturno como de madrugada. Quem fez essa pesquisa foi o Hospital de Boston, Estados Unidos da América, tá? Recentemente, essa pesquisa, 2022, que diz que até os trabalhadores, às vezes eu também pego algumas escalas à noite para trabalhar, e isso aqui é um problema. Essa pessoa, ela pode ter uma tendência muito grande mesmo, para ansiedade, depressão, e estudos comprovados cientificamente. Então, se você já está com ansiedade, o que você pode fazer? Uma orientação: se alimente bem durante o dia e evite comer à noite, porque já foi comprovado. Quem come muito à noite é o Hospital de Boston. Você tem essa tendência e esse risco maior da depressão, da ansiedade. E já estou quase encerrando aqui essa palavra, mas isso aqui nós falamos, bom, então quer dizer que a área médica me ajuda, quer dizer que eu tenho também uma autocura, um autotratamento, mas como que eu resolvo isso sendo cristão? Como que eu resolvo isso sendo cristão? É muito fácil. Então eu quero ler aqui junto com o Heitor algumas passagens bíblicas. Ficamos ansiosos, queridos, quando nós desviamos o nosso olhar de Deus. A primeira carta que Pedro escreveu, vou ler 3 versículos e nós iremos já encerrar, já. Vamos estar lendo comigo? Aqui, queridos, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa,
Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, e o versículo 7. Aqui na oração, olha só o que está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro está nos convidando a pegar todos os nossos pensamentos ruins, negativos, e lançar em oração diante de Deus. Fale para Deus tudo o que você está sentindo, querido. Fale para Deus, rasgue o seu coração, chore se for preciso. Mas o apóstolo Pedro está dizendo: lance essa ansiedade diante de Deus. Deus tem cura para você. Não fique sofrendo. A oração é um remédio para a sua vida. Quando você resolve comunicar com Deus, você abre o seu coração para Deus, fala: Deus, eu não estou aguentando, está vindo esses pensamentos sobre minha vida, Senhor, e agora aqui que eu faço? Deus vai cuidar de você. Sabe o que acontece depois que você abre o seu coração para Deus? A paz de Deus entra no seu coração. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Olha aqui que Paulo fala em Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação e graça. Olha que diz que acontece, o versículo 7. E a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Queridos, eu sinto até a presença de Deus falando isso, Heitor. Se você lançar a sua ansiedade diante de Deus, a Bíblia nos garante, é promessa de Deus, a paz de Deus vai encher o seu entendimento e Ele vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Mas talvez alguém esteja se perguntando: irmão Wagner, mas se voltar aquele sentimento, aquela vontade de ansiedade, o que eu faço? Porque será que isso pode voltar? Queridos, a nossa natureza adâmica caída, nós só seremos perfeitos na glória em Cristo Jesus. Se voltar esses pensamentos, se voltar todo esse sentimento, então você vai aprender a dominar. E como é que eu domino? O salmista, ele já diz aqui no Salmo 56, e o versículo de número 3, 56, o versículo de número 3. No dia que eu tiver medo, eu confiarei em Deus. Você vai aprender a confiar em Deus, a dominar os seus instintos. Então quero falar para você ficar com essa palavra no seu coração. O programa passa muito rápido, né, Heitor? É verdade. Passa muito rápido, mas mesmo assim eu quero deixar aqui uma bibliografia para você se deliciar, do meu amigo pastor Jorge Alexandre. Ele congrega no Ministério do Belém, no setor 67. O pastor setorial que está lá é o pastor Luiz Amaral. E o pastor Jorge escreveu um livro por título Sofrimento no Propósito Divino. Se você quiser adquirir esse livro, você pode deixar aí o seu comentário. Depois nós vamos dar um jeito, né, pelo Zap, de alguma forma vai chegar até você, né, e nós encaminharemos para você esse livro. Que Deus abençoe em nome de Jesus, Heitor. Glória a Deus, que Deus seja louvado por essa palavra. Uma coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante, pastor Wagner, que de início, você que está com depressão, com ansiedade, a primeira coisa que eu aprendi nessa noite é você estar com Deus, andar com Deus. Então essa é a primeira lição que eu aprendo. E essa questão de você fazer exercício é muito importante, né, Wagner? Porque muitas vezes a gente fica só nessa questão de trabalho, faculdade, ainda mais o jovem,
que fica nessa correria toda. Tem jovem que trabalha em 2 empregos, faz ali faculdade. Eu já conheci jovens que faz 2 faculdades, uma de manhã e outra à tarde, e respira à tarde e estuda à noite. E Paulo disse, tenha cuidado de ti mesmo. Verdade, verdade. Esse foi o conselho que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo, não é para você cuidar do seu vizinho, daquela pessoa que está do seu lado, é para cuidar de você mesmo, investir em você. A última vez que eu preguei, Wagner, eu falei sobre isso, sobre cuidar de nós mesmos. Às vezes você fazer a barba, cortar o cabelo, você está cuidando de você. Às vezes que eu estou ali, eu vou me arrumar para a igreja, autoestima, eu corto o cabelo, faço a barba, coloco uma roupa limpa, arrumo a gravata, eu me sinto bem. Então isso trabalha a minha autoestima também. Então muito importante, você está ouvindo essa transmissão e de início a gente fala para você, não se afaste de Deus, fique sempre em contato com Deus. Segundo, cuide da sua aparência. Faz quanto tempo que você não vai no salão cortar o cabelo? As mulheres, né, fazer a unha, se cuidar, comprar uma roupa. É muito importante, né? Às vezes nós falamos assim, a mulher gasta demais, jovem gasta demais com roupa, aquele jovem ele gosta muito de comprar tênis. Às vezes é algo que satisfaz ele, então é muito importante, né? E a outra questão, pastor Wagner, que eu acho interessante, é a questão do exercício. A gente fazer exercício físico é muito importante, porque o exercício físico, ele dá uma inibida na nossa ansiedade. Ele trabalha ali desgastando os nossos neurotransmissores e que na verdade ele modifica ali e traz um equilíbrio.